Olá para você, internauta, olá para você que está com a gente nesse momento. Começa o programa Olhar Humano, nosso encontro aqui pela Rede Criativa de Comunicação, a Creative TV São Paulo, Creative TV Brasil, os nossos portais parceiros e também toda a nossa rede que se junta nesse momento para trazer para você sempre os assuntos mais interessantes do campo da psicologia e, é claro, que vai além dela, né? Que circunda todo esse campo maravilhoso e que sempre traz informações para o seu cotidiano. Informações essas, entrevistas impressionantes, entrevistas incríveis que você pode levar para o seu dia a dia. Lembrando a você que pode compartilhar esse programa, assistir quantas vezes quiser, depois da live fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para você assistir quantas vezes quiser e também para você compartilhar com seus amigos, comentar e fazer parte aqui da nossa rede. Vamos começar hoje o programa, claro, saudando os nossos psicólogos, essa dupla dinâmica maravilhosa que sempre está com a gente, começando com a doutora Simone. Olá, doutora Simone, seja bem-vinda. Olá, obrigada, Jean-Pierre, obrigada, pessoal. Vamos lá, hoje a gente tem aí mais uma entrevista super interessante, só que hoje nós vamos falar sobre um tema muito triste, né, mas que serve para que todos nós possamos refletir sobre esse assunto. Vamos falar sobre o impacto do bullying diante do portador de necessidades especiais. Então, nós vamos conversar com a Fernanda, que é uma moça que apresenta um quadro de deficiência física e, desde pequena, ela acabou enfrentando situações de exclusão, de rejeição, de bullying fortíssimo, e isso se estende até os dias de hoje, né? Então, ela conta um pouco como tudo isso interferiu na vida dela, na vida pessoal, na vida profissional, e ela tem uma história bem comovente, forte, de muita energia para dar para a gente aí, para pensar, para tentar mudar, né? Então é isso, vamos hoje prestar atenção e participar, e eu acho que vai ser muito importante para cada um de nós. Muito bem. Olá, doutor Nelson, bem-vindo. Doutor Nelson hoje traz um tema bem interessante que segue praticamente, ele está fazendo aqui o terceiro capítulo sobre a música, né, do paciente dele, que se tornou clipe musical e tem aí a versão em inglês também. Doutor Nelson, seja bem-vindo. Oi, Jean-Pierre, oi, amigos do programa. Realmente, hoje, na verdade, a gente foi atrás, né? Como o clipe ele é bem impactante, e eu fui atrás, além de já ter passado pelo grupo, né, o Lifetime Code, que vocês viram o programa mês passado, eu fui atrás do ator que fez o clipe, que participou do clipe, e consegui encontrá-lo. Ele foi extremamente atencioso, foi bem solícito, muito simpático, um excelente profissional. E nessa entrevista, que nós vamos passar em duas partes, né, na parte de hoje e no próximo programa, onde ele fala sobre o processo de criação da personagem que ele interpreta no clipe, de uma pessoa em depressão, em desespero, com tentativa suicida. Lembrando que ele caracterizou a pessoa que foi meu paciente, o André Muniz, quando ele estava em processo depressivo e de ações suicidas. Foi uma conversa sensacional, foi fantástico. O Juliano tem uma escola também de modelos vivos em São Paulo, porque ele é ator, ele é modelo vivo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão querer assistir o próximo programa daqui a 2 semanas, pode ter certeza disso. Com certeza. Bom, então vamos começar a nossa série de entrevistas de hoje aqui no programa Olhar Humano. Só lembrando a você, pode conferir tudo isso. Lembrando, compartilhe, curta, comente, faça parte da Rede Creative com o programa Olhar Humano. Então vamos começar com o primeiro tema de hoje. Olá, amigos do programa Olhar Humano, como é que estão vocês? Tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez, graças à audiência que vocês estão proporcionando para a gente, para gravar mais um programa, mais uma entrevista, e é totalmente dedicado a vocês, e mais uma vez agradecer a audiência que vocês nos proporcionam. A cada programa a gente está tendo audiências e mais audiências, junto com a doutora Simone, que a gente tem procurado sempre trazer temas
que sejam interessantes para vocês assistirem, refletirem, compartilharem e questionarem também, obviamente, né? Então hoje vai ser um papo assim, mais do que prazeroso, mais do que legal, porque vocês devem estar lembrados quando eu fiz o programa com a banda o Lifetime Code, com o André Muniz, o Denis e o Vitor Salgado, onde a gente falou sobre o clipe, né, onde eles fizeram uma representação, né, uma divulgação do trabalho deles, envolvendo a questão da depressão, e onde o André se colocou ali no papel do paciente, naquela pessoa que ele quis mostrar o papel do psicólogo, a importância do papel do psicólogo, e onde ele fez essa modesta homenagem para mim nesse programa, né, que a gente gravou, questão de pouco tempo agora, do mês passado. Só que a gente não sossega, né, gente? A gente corre atrás, e eu trouxe aqui uma pessoa especialíssima. Se vocês assistirem o clipe, nós vamos passar novamente para vocês. Vocês lembram aquele ator que fez aquelas cenas, que desempenhou aquelas cenas, aquela pessoa desesperada, né, com a ideia suicida, etc.? Ele está aqui. Então, Juliano. Obrigado, Juliano. Obrigado, quero agradecer o convite. E para mim é um prazer estar aqui para poder, de alguma forma, contribuir com esse entendimento sobre os assuntos que a gente vai falar hoje. Exatamente. Te agradeço mais uma vez, agradeço à banda, acima de tudo, pelo convite de fazer o clipe. E para mim é uma honra estar aqui. A honra é nossa, porque vocês que viram o clipe, eu confesso que para mim impactou pra caramba muito o desempenho que ele teve, né? A forma como ele atuou naquele clipe, representando uma pessoa com uma doença emocional, e foi brilhantemente gravado e interpretado. Juliano, como que começou essa história de você participar do clipe, cara? Conta pra gente. Foi uma surpresa, na verdade, para mim, porque eu conheço os meninos do Lifetime Code há mais de 20 anos. Eu acho que poucos devem saber, mas eu, antes de ser ator, eu sou músico. A minha primeira formação acadêmica é em música. E quando eu estava na faculdade de música, eu fui convidado pelo Koei Kawazoi, que hoje é um dos integrantes da banda, recém-integrado. E ele me convidou para ser o tecladista da banda, que era na época formada pelo André, pelo Denis, e até então o Vitor era apenas uma criança que assistia os ensaios e tal. E a gente fez bastante coisas juntos na época, e aquela coisa, a vida acaba de cada um toma um rumo diferente, e a gente acabou se distanciando. Eu saí, fui embora do Brasil, fui fazer trabalhos fora do Brasil. Um tempo depois eu voltei e a gente eu falava muito mais com o Lincoln, que é o baixista, e muitos anos depois Lincoln me liga para me convidar, queria, né, me fazer um convite. Eu até pensei que eles iriam me chamar para tocar. Você teve música, né? Pois é, ainda estava pensando, poxa, como é que eu vou falar para esses caras que eu não toco mais, que minha parada, né, já tem mais de 10 anos que eu sou ator, eu estava pensando numa forma de recusar, assim, educadamente o convite, né, e eles ficam olhando, acho que eu não sou mais capaz. Não dá para tocar. Pois é, aí eles me deram uma surpresa me presente, né? Que foi esse convite, falar, a gente quer convidar você para fazer parte do lançamento do clipe da música Hold On como ator. Aí eu, poxa, nem sei como é o roteiro, nem sei o que eu vou ter que fazer, mas aceito. Já tá aceito. E dessa forma eles me convidaram e, assim, foi assim, tipo, maravilhoso quando eu me deparei com a grandeza do que era tudo aquilo, né? Não só pela questão da oportunidade de atuação, mas principalmente por fazer parte de uma coisa tão importante que traria uma mensagem, me traz uma mensagem tão necessária, né, para as pessoas hoje em dia, e fazer isso junto de grandes amigos. É verdade. E após um reencontro, na
um reencontro que foi assim fundamental na minha participação como ator na gravação. Então foi dessa forma que a gente meio que se reencontrou. Não podia ter sido melhor, né? Não podia. E assim, o processo todo para eu entender, primeiro, do que se tratava o assunto, do que se tratava o clipe, a música e tudo, foi também um resgate, né? Um resgate de memórias, de situações que a gente viveu juntos. E foi assim uma junção. Foi uma coisa muito bacana. E como é que foi atuar, interpretar uma pessoa naquela... Porque você fez cenas impactantes, né? Foram situações bem, como ator, bem difíceis de fazer. Porque a gente gravou, foi uma das coisas que a gente definiu, inclusive antes, né? Quando a gente fez alguns encontros antes da gravação, que seria interessante a gente fazer essa gravação toda de uma só vez, num único dia, para não ter quebras de emoções que talvez a gente pudesse chegar durante a gravação no set, ou tinham locações externas, a maioria das gravações foram feitas externas, né? Foi feita aqui em São Paulo. Foram feitas em alguns lugares de São Paulo, no centro, ali na República, na 7 de Abril, e algumas outras no Itaim, numa das ruas ali do Itaim, que é uma mais erma e tal. E a gente definiu que seria feito tudo numa gravação só, num período só. Isso até eu pedi, né? Eu pedi pro Lincoln que a gente fizesse dessa maneira para conseguir conter o máximo de emoção possível. Porque é um crescendo, né? Vai crescendo todo o processo, daí eu falei, não dá para ter cortes e tal. E só teve algumas das cenas que foram feitas em estúdio, mas também pegando a mesma emoção e tal. E o processo foi muito interessante, porque como fazia muitos anos que eu não tinha contato com o André, principalmente, a gente desde a época que eu o conheci, lá em 95, 96 mais ou menos, que foi quando eu comecei a tocar com eles, a gente já tinha se tornado grandes amigos, né? Mas nesse período que a gente ficou distante, eu não tinha mais contato, eu não sabia muito o que acontecia na vida dele ou deles. E quando a gente começou a falar sobre o trabalho, sobre o que seria gravado, e o André começou a me contar sobre essa questão da depressão, essa questão desse problema todo que ele vivia, que ele estava vivendo, que ele viveu, até conseguir conseguir a superação toda e aí criar essa música, enfim, lançarem aí o single, eu fui vendo o quanto eu estava distante. E eu até entrei nessa reflexão, né? Poxa, será que eu fui justo, né? Tá tão distante assim. Mas é aquela coisa, a gente tem que olhar daqui para frente, né? Então esse foi um resgate bacana. E isso tudo eu meio que me apropriei disso para viver a personagem que era, no caso, o próprio vocalista, o próprio André, o meu próprio amigo, né? Então isso acho que deu uma força muito grande para vivenciar tudo isso. Mas você procurou conhecer como é que é o material, entender como é que é a cabeça de uma pessoa depressiva? Você só foi inspiração dele? Na verdade, assim, primeiro, eu acho que assim, como um ator costuma fazer, né? Ele ouve muito, a gente tem que saber ouvir muito, né? E não só ouvir, mas saber receber as imagens todas que no caso, ele tinha para me trazer. Então, eu ouvi muito ele falar sobre o problema, sobre as questões todas que ele vivenciou. E depois de todas essas informações, impactado com todas essas informações, eu fui dar uma lida sobre um pouco sobre esquizofrenia, um pouco sobre tratamentos sobre depressão, como é que funciona tudo isso. Resgatei algumas coisas que eu vivi também. É mesmo? Sim, eu passei por situações também de extrema dificuldade,
emocional, como todo grande artista. Grande da minha parte, mas tudo bem. Então, assim, a gente usufrui das nossas vivências, das nossas dificuldades emotivas para viver personagens. Isso não tem como, né? Então, eu resgatei isso também e isso tudo foi sendo o grande, vamos dizer, porte para chegar lá na hora e fazer. E como a gravação externa é sempre muito suscetível, né? Porque você está na rua, tem carros passando, tem pessoas passando, tudo bem que a gente gravou na madrugada, mas você sabe como é assim em São Paulo. São Paulo não para, né? Então tudo isso interfere, tudo isso influencia. Então a gente tem que estar com muito foco, tem que estar com o seu alicerce ali do que você precisa comunicar para a câmera. Tem que estar muito definido isso, muito bem definido isso, para você não passar, às vezes, né, e perder algumas coisas que podiam acontecer. É verdade. Então, eu tive essas conversas com o André e também peguei essas informações externas, no caso. E quanto tempo foi esse preparo para você? Foi em média... Você deve ter tido muitas conversas. Sim, mas foi um mês, mais ou menos, antes do dia da gravação. Um mês. E aí você foi... Falou algumas vezes, pelo menos 3 ou 4 vezes, a gente sentou, conversou. E agora, a conversa a mais importante, a fundamental, foi a que aconteceu na noite da gravação. Por isso que é muito interessante essa coisa do quanto a gente, como ator, do quanto o nosso material de trabalho, que é o nosso corpo, ele é suscetível, né? Ele se transforma, ele se modifica o tempo todo. Porque eu cheguei cheguei na 7 de abril, eu ia dizer, no 7 de gravação, que foi na 7 de abril, com uma ideia do que eu faria. Só que uma ideia só é uma ideia. E a gente sabe disso. O ator, quando vai para gravar uma cena, ele sabe que a ideia, os ensaios que ele fez antes, tudo vão culminar em algo que não é nada daquilo, talvez seja parte daquilo, mas que com muito mais referências, porque é ali na hora que acontece. É verdade. Então, eu cheguei com uma ideia ali, e a gente sentou a gente estava ali no centro, né? Já estava tudo fechado, a gente sentou na escadaria ali de uma padaria e a gente começou a bater papo. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, não sei o quê. E aí eu percebi que ele foi me dando referências num bate-papo que não era sobre o problema. O André. O André. Que não era sobre o problema, mas que foram fundamentais para eu viver a personagem. E eu acho que eu nem falei isso para ele, mas eu falo, foi esse bate-papo que a gente teve aqui, meia hora antes de gravar, que foi o fundamental. Que foi, por exemplo, algumas coisas que ele me disse sobre referências de movimentos de mão que ele costumava fazer por causa da doença. Aí eu fui vendo, poxa, eu tinha pensado em fazer uma coisa assim, aí de repente você me fala isso, vou mudar. Já mudou todo o contexto, né? E principalmente a questão da perseguição, que ele se sentia perseguido e tal, né? Eu tinha pensado em algo parecido, mas a questão da mão, a mão no ouvido, para tentar parar aquela voz de perseguição que ele dizia sentir. São as alucinações, na verdade. Tudo isso surgiu no bate-papo meia hora antes. Caramba, você pensou um mês ali, mas aquela André, você tá vendo, né? Você tá vendo, né, André? Tá vendo como é importante? Tá vendo? Essa conversa, essas conversas, exatamente. Não é só ler um texto e ir lá e decorar. E aí mentalmente você já se mudou todo também. Sim. Porque uma referência corporal, no caso da mão principalmente, e da curvatura do corpo,
que mostra essa coisa que você vai se fechando, se fechando, se fechando. Outra coisa interessante é a sensação de secura na boca, que você vai se sentindo impotente, que vai desidratando aqui, e toda hora eu tô assim, puxando, tentando. Isso eu peguei na conversa também. Porque ele contando sobre algumas coisas que ele viveu ali, ele mostrou, enfim, eu percebi algumas reações corporais nele, que eu também vou lendo o corpo, né? É verdade. Mas ali no bate-papo final eu falei, olha, tem uma questão da secura da boca, que você vai... Então, tudo isso faz você criar uma personagem que não é você, não é só você, mas é uma personagem que seria uma terceira pessoa, mas com muito de você. Então, e isso surge dessa meia hora de conversa antes. Sensacional. Fantástico. Sensacional. E como é que é atuar em cima de uma doença mental? Como é que é isso? Não é uma coisa tão simples. Não é. Não é porque a gente, como ator, eu acredito que a gente precisa viver aquilo. Viver realmente aquilo, né? Claro, não penso que a gente tem que se drogar para viver um drogado, não penso que a gente tem que tentar se matar para fazer uma cena de suicídio, não é isso. Mas a gente tem que viver as emoções que culminam em determinadas cenas, em determinados atos que a gente resolve fazer. E não é fácil, porque você vivenciar uma dor que não é sua é um pouco complicado. É muito complicado. É complicado. Agora, imagina você vivenciar uma dor que não é sua, mas é de um amigo que você ama. E que você nem sabia o direito que eu nem sabia que ele tinha passado, teria vivido aquilo. Então é difícil. A gente tem que estar o tempo todo assim. Bom, essas emoções elas vão surgindo, elas vão acontecendo, mas eu preciso sempre pensar que eu tenho uma rede de proteção me segurando para não sucumbir. Porque, você viveu uma dor, no caso da cena, que pode te fazer com que você entre numa viagem aí profunda. É complicado. Você, como psicólogo, sabe disso, que às vezes você pode ter que ter alguém ali para te escapar lá. Não, é só uma cena, você só matou, você não é o personagem que está se matando. Então, a gente tem que estar o tempo todo assim, são as minhas emoções que eu estou emprestando para serem filmadas, para o espectador assistir. Exatamente. Não é fácil. Não. Porque eu lembro das cenas, que você aparece e que você sai correndo na rua, você faz aquela cena que você está assim perfeito. Na perseguição mesmo. Tudo aconteceu dessa maneira. Ele se sente perseguido o tempo todo por vozes, por uma instância que está ali, não necessariamente física, mas é uma presença que está te incomodando e essa coisa de sair correndo, a gente repetiu assim, acho que umas 30 vezes. Caramba! Umas 30 vezes, porque cada hora acontecia alguma coisa, cada hora eu batia numa parte da parede, cada hora tropeçava, que é o teu negócio, você está vivendo a coisa, eu não estou representando só. É verdade. Eu estou vivenciando aquilo. Então, Sim. Cada tombo, cada batida naquele muro, tem uma parte da cena que eu cruzo com o André, que é para fazer essa referência, essa imagem que está olhando tudo de cima e tal. Várias vezes eu bati, derrubei. Então, assim, coisas que acontecem na cena, mas a gente pode nunca perder essa conexão. Qual é o propósito dessa perseguição ali? O que eu quero representar? O que eu quero dizer com esse corpo que está ali no meio da rua, sendo perseguido e tal? É verdade. Então, foi assim, cansativo fazer, mas eu sempre acredito que quanto mais cansado a gente está,
mas a gente vai chegando perto, assim. Que é através da insistência. Da insistência. Da aprimoramento. Né? Tanto que eu acho que a cena que foi pro clipe foi uma das últimas gravadas da perseguição. Ah, é? Eu acho que foi, eu tenho certeza que foi uma das últimas. Eu não estava presente na edição, mas eu acho que foi uma das últimas, porque tiveram várias outras gravadas antes, que talvez o corpo não estivesse tão cansado como parece ali. Tão desesperado. Foi quanto tempo de gravação? Olha, na 7 de abril a gente chegou lá, era 11 da noite, a gente saiu de lá 3h30 da manhã. Então foram umas horas aí. Puxado. Depois a gente foi para esse outro ponto, né, na cidade, lá no Itaim, e ficamos até as 6 da manhã. Quer dizer, praticamente vararam. Pararam na madrugada. Vararam tudo ali, né? Mas valeu a pena. Não valeu aí? Valeu muito. Então, valeu muito. E quando você está atuando num quadro como esse, porque assim, a gente sabe, né, Juliana? Depressão hoje em dia é o mal sério. Pois é. Infelizmente. Hoje em dia a gente fica sabendo a respeito, a gente vê, por conta inclusive desses movimentos, né, dos meses, mês tal, doença tal. A gente tem isso hoje, mas é uma doença que vem de muito tempo. A gente tem inclusive grandes ícones da música, não só pop, mas rock, grandes artistas que conseguiram se matar por conta da depressão. A mais recente é o Whitney Houston, Amy Winehouse. Exato. Então, e tem inclusive de pessoas que conseguiram se superar, assim como o André. Então, é que hoje em dia a gente consegue falar mais abertamente sobre isso. E tem que falar. Né? Então, eu acho que é uma doença que é preocupante, que a gente não percebe, né? A gente não percebe que está vivendo. Eu assisti alguns relatos aí sobre o assunto, sobre a doença, e alguns dos relatos que eu vi são pessoas que viveram anos o problema e só foram realmente se dar conta que era um problema patológico muitos anos depois. Então, precisa se falar. Por isso que eu fiquei tão emocionado quando eu assisti o programa que eles gravaram. Os meninos gravaram. Porque depois eu telefonei para o André e falei assim: nossa, você tem noção do quanto isso está ajudando pessoas que estão assistindo, que estão vendo, e talvez identifique algum dos sintomas que você falou aí? Pois é. Então, olha só o quanto é importante isso. Não é só a música, não é só o clipe, não é só a gravação do programa, mas principalmente é o que tudo isso pode refletir, né, nas pessoas que estão assistindo, o quanto isso pode fazer bem para essas pessoas. Mas também vou te falar uma coisa, Juliana, a sua atuação foi impactante. Obrigado. Não, foi feito com muito empenho, com muito profissionalismo. Eu sou muito caxias, assim, sabe? Eu, quando peguei aquele roteiro, eu fiquei em casa criando um monte de coisa, pensando, aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo. Claro que chega lá na hora, tudo isso a gente bate no liquidificador, toma e vai no set, né? Mas foi feito com muito empenho e, acima de tudo, com muito amor, né? Amor pela banda, amor pela música, acima de tudo, e pela atuação, pelo trabalho, né, do ator, que eu acho que é fabuloso. Assim. Eu tenho certeza que quem já viu o clipe e viu as cenas que ele atuou, com certeza também se identificaram bastante. Aquela cena que você está assim, perturbado, você está com aquela sensação de ouvir voz. Essa cena aconteceu na rua. Como é que foi isso? No centro, ainda estava lá na 7 de abril. Como foi o processo? Foi ali na Martinha de Carvalho, se não me engano, aqui desce. Tá. Que depois eu pego e subo para a escada para fazer, né, a escada, a cena da escada. Eu já estava bastante cansado ali, bem cansado. E essa coisa dessa voz que está o tempo todo, na verdade, eu ressignifiquei com a presença do diretor de cena que estava ali, que era o Guilherme, né? Ele estava tinha a câmera, ele, para mim, essas duas pessoas
tudo isso, a câmera, o diretor seria a representação dessa voz. Então aquilo foi me incomodando. Chegou uma hora que eu estava tão cansado que eu parei porque eu estava cansado. Não é porque ele falou, agora você vai ali, para, desce, grita. Não é assim. Então a emoção vai te tomando, foi me tomando de uma certa forma. Chegou ali no ponto, eu falei assim, não, para, cansei. Aquilo foi me dando um negócio, cara, assim, vontade de gritar, para tudo, né? E aí que vem essa cena do grito, que é quando você se sucumbe, né? Você fala, não aguento mais, não quero mais, a perseguição chega. Ou você se mata, sobe a escada, vai lá e se mata, que é o que a cena mostra. Exatamente. Ou você aceita ajuda, porque a gente não percebe, né? Mas tem sempre alguém ali para te oferecer uma ajuda. É verdade. Inclusive você foi a ajuda do nosso querido André. O maior prazer do mundo. Então, esse momento do grito, do desespero, que você não sabe mais o que fazer, ele realmente aconteceu ali na cena. Olha que legal. Ele realmente aconteceu. Interessante. Porque a gente, o ator, ele tem algumas maneiras de chegar nas emoções que a cena pede, que a personagem pede, né? E a gente vai acionando. Eu, no caso, como eu trabalho muito essa questão do corpo, né? Pelo trabalho que eu faço, além da atuação também, que eu trabalho muito com essa questão do corpo em cena, preparação corporal e tal, a gente vai acionando caminhos pelo próprio corpo para conseguir certas emoções, para conseguir ativar certas emoções. Por exemplo, as emoções de desespero, as emoções que você precisa chorar, que você precisa soltar um sorriso verdadeiro, um olhar receptivo, tudo isso. Ali, como eu já estava há bastante tempo indo, repetindo várias vezes a cena da perseguição, eu bati várias vezes naquela parede. A gente se machucou, né? Não, a gente não se machuca porque a gente está atento, né? Mas tropecei várias vezes também. Então, aquilo foi sendo acionado, e a hora que eu caí naquele chão, foi o Juliano cansado, o Juliano ator, vivendo a personagem André em depressão. E interpretar também é um desgaste energético muito forte, né? Não dá pra não ser. Emocional, então não dá pra não ser, né, cara? Porque a gente, é o que eu disse no começo, a gente vive mesmo essa personagem. Sim, sem dúvida. O grito foi do fundo. Sem dúvida. Gente, só um minutinho que eu já volto, que a gente vai dar uma pausinha, um breakzinho. Fica aí, não percam, até já. Bom, gente, estamos aqui de volta. Rapaz, como é que... Então, assim, eu ouvindo tudo que você está falando, eu fico aqui na minha mente imaginando todo esse processo da criação da personagem, né, de, vocês podemos dizer, encarnar, né, uma pessoa... Incorporar acho que é melhor, incorporar, né? Bacana. E aí me veio aquela cena em que você está com uma expressão séria, e você já está aquela coisa, você fecha os olhos e parece que foi ali o ápice. Isso, né? Essa cena, ela era de estúdio. E foi muito interessante fazer, porque eu fiz há um tempo atrás, eu além de ator, sou modelo vivo. É verdade, vamos falar sobre isso. E eu fiz uma vez uma sessão de fotografia, para alunos de fotografia, e nessa sessão teve uma foto que foi uma foto maravilhosa, que acabou sendo publicada depois. Os meninos viram a imagem, viram a foto, o André ainda falou, poxa, essa foto podia ser a capa do disco. Que é uma foto que mostra esse desespero, esse grito, né? Então, Juliana, aquela cena que eu me veio à mente, que você está, aquele ar que você fecha os olhos, que você está já num ponto assim que
parece que não está aguentando Não mais. está mais aguentando. Então, essa cena, ela foi uma das cenas gravadas no estúdio. E muito interessante, porque essa cena do estúdio, ela veio de uma imagem, de uma foto que eu fiz há um tempo atrás. Eu, além de ator, eu sou modelo vivo. É verdade, nós vamos falar isso. A gente pode até falar sobre isso. E eu fiz uma vez uma sessão de fotografia, em aula de fotografia, e dessa sessão saiu uma imagem muito forte, que é uma imagem onde eu estou olhando para cima e demonstrando esse desespero. Isso aconteceu muito antes, inclusive, do convite para gravar o clipe, desse reencontro com os meninos. E quando os meninos viram, o André, o Lincoln viram essa foto publicada no meu Instagram, eles falam assim: poxa, cara, essa foto podia ser a foto da capa do disco, né? Ele ainda brincou comigo, eu falei: poxa, maravilhoso. E aí o diretor viu a imagem também e falou: pô, vamos gravar essa foto, vamos refazer essa imagem e colocar, vamos editar junto com o clipe, né? Que tem tudo a ver com o assunto, tem tudo a ver com aquela emoção. E aí, quando eu fui para o estúdio para fazer essa filmagem, os meninos não estavam. Ficamos só eu e o diretor. Então, aí você resgata toda a emoção. A gente tem esse trabalho, né, de conseguir resgatar a emoção que a gente tinha conseguido chegar na gravação. E é isso. É aquele momento que você está... você não aguenta mais. Você está assim, completamente à mercê. Seja de quem for, do que for. Tanto que na gravação o diretor percebeu essa sensibilidade, ele teve essa sensibilidade, ele falou: eu vou deixar a câmera aqui ligada, você fica sozinho e você vive isso. E ele saiu do estúdio, eu fiquei sozinho, eu e câmera, para fazer aquela cena. E eu fiz muita coisa ali. A gente ficou 40 minutos gravando aquilo. Caramba, sozinho, 40 minutos? Para ir alguns segundos. Segundos. Isso é muito interessante, a gente perceber todo esse trabalho. Olá, pessoal, amigos do programa Olhar Humano. Estamos aqui para mais uma entrevista, uma conversa, hoje com a Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom. Seja bem-vinda. A Fernanda, ela tem uma deficiência e, durante muitos anos, ela já trabalha através das cotas para deficientes, não é isso? Isso. E só que ela traz também uma trajetória de uma história de bullying desde que ela era pequena, e eu acho que vale a pena a gente conhecer, porque, assim como ela, outras pessoas que são portadoras de necessidades especiais estão passando hoje, e nós temos que ajudá-los e não jogar pedras. Então, o objetivo, na verdade, é poder conhecer um pouquinho o que está acontecendo, né, e saber, através da experiência da Fernanda, como ela está lidando com esse problema. Então, vamos lá, Fernanda. Eu quero saber a sua idade e qual a deficiência que você tem hoje. Olá, boa tarde. Sou a Fernanda, eu tenho 34 anos. Eu tenho uma deficiência muito rara chamada miotonia. Essa miotonia é um enfraquecimento muscular que ataca todos os músculos do meu corpo. Essa miotonia, ela acaba provocando, né, através, como você diz, que afeta o seu corpo. Explica um pouquinho melhor, né, o que ela provoca, como ela provoca isso, e o que você sente que aumenta mais, né? A minha miotonia, ela causa uma fraqueza muscular no meu corpo inteiro, ocasionando muitas quedas.
Eu posso me machucar bastante com isso, porque se eu vou fazer algum movimento um pouco mais brusco, se eu for fadigar o meu músculo, eu já não vou sentir mais a força naquele músculo. Passo por tratamento, eu sou estudada pelo Hospital São Paulo, né? E a gente sabe que é uma deficiência muito rara, eles não têm o diagnóstico completamente fechado. Eles sabem que é uma miotonia, mas eles estão estudando para descobrir o que ela é especificamente. A minha deficiência ela tem uma piora. Ela piora no frio, quando eu engordo, e também o meu emocional. Se o meu emocional estiver abalado, eu sofro muito com a deficiência, porque meus músculos eles travam mais. Entendi. Isso para você, eu acredito que nessa fase de infância deve ter sido, então, muito difícil, até para entender, né, um pouco como funciona, até essa questão emocional. Quando somos crianças, né, praticamente nós somos totalmente instintivas, né? E é difícil parar, pensar, racionalizar e até mesmo compreender. Já é difícil, enquanto adultos, compreender tantas coisas, né, que nos acontecem. Imagine enquanto criança. E aí, conta um pouquinho para a gente essa questão do bullying. Você sofreu muitos bullying quando você era criança? Sim, doutora, eu sofri muito bullying enquanto eu era criança. Hoje, não que esteja bem melhor, né? Mas hoje, se há um entendimento que as pessoas têm deficiência, que são diferentes, somos diversos. Então, ameniza um pouco, mas na época que eu era criança, não. Tudo que você tem medo, você ataca. E eu sofri muito ataque, foi uma enxurrada de ataque, né? E os pais também têm grande responsabilidade em ensinar, né? Na época, e até hoje, mas na época, como você não sabia lidar com uma deficiência, um novo, diferente, acabava que a criança tinha o retrato do que tinha em casa. Então, eu já sofri coisas muito marcantes mesmo, de nem querer chegar perto de mim. Você tem algum exemplo para dar de algo assim que mais te marcou durante a sua infância, na escola, em casa, em casa eu não digo, mas na rua, né, com os amiguinhos do bairro, algo para contar para a gente? Eu tenho, em casa, graças a Deus, meus pais, eles me trataram sempre como os meus irmãos, sempre iguais. Então, eles falavam, eu falava, não vou fazer, eles falavam, você vai fazer, porque você não é diferente de ninguém. Então, em casa, eles me deram sempre força para isso, eles nunca me trataram diferente. Agora, na escola, que eu acho que foi uma das piores fases da minha vida, sim, eu sofri muito, porque teve um dia, na primeira série, minha mãe já tinha avisado a professora, a minha escola tinha escadas, e tinha avisado a professora, olha, você não pode, você tem que subir, segurar a mão dela, para subir e descer a escada, senão ela pode cair, pode se machucar. Se alguém empurrar ela, pode machucar a cabeça, pode machucar qualquer parte do corpo. Porque quando eu caio igual uma tábua reta, né? Então, não tem jeito. Eu tinha que me segurar, tinha força na perna. Então, as crianças ficavam olhando aquilo e já geravam ciúmes. É diferente aqueles ciúmes, né? Por que a professora segura a mão dela? E, além disso, eles falavam, e eles me isolavam. Eu sofri isolamento porque as crianças não queriam ficar perto de mim. Teve um dia que tinha uma mocinha, uma menininha, que veio se encostar perto de mim, ela ia segurar meu braço. E aí, nisso que ela foi segurar o meu braço para conversar comigo, a amiga dela empurrou ela e falou assim, não encosta nela não, senão você vai ficar igual ela.
Nossa, e você, como é que ficou nesse momento? Nesse momento eu mantive, que é difícil para uma criança, mas quem é deficiente tem que aprender a ser forte, né? E eu olhei para a cara dela e falei, não preciso de vocês. Só que virei as costas e fui para o banheiro chorar. Como é que era a educação física na escola? Você podia fazer? Você se sentia isolada? Conta um pouquinho para a gente. Educação física. Educação física, meus professores de educação física não queriam que eu fizesse. Nenhum. Aí minhas amigas de escola falavam assim, se eu fosse você eu não faria. Eu bati o pé porque eu sempre fui muito teimosa e falava assim, eu vou fazer. Ninguém vai falar o que eu devo ou não fazer. E eu ia fazer. Mesmo caindo, me machucando, eu ia fazer educação física. Porque eu sabia que eu podia e que eu era capaz. Mas não existia nada formal, assim, impedindo você de fazer uma educação física. Eram os professores que não queriam arriscar ou eles achavam que você não ia conseguir? Enfim, porque vinha de você uma coisa mais de teimosia, eu quero mostrar, né? Ou, como que você sentia isso naquela idade? Não tinha nada formal, né? Não tinha nada que me proibisse, os médicos nunca falaram nada sobre isso. Porém, tinha que ter um cuidado, mas nada formal. Só que os professores não queriam, eles tinham medo que acontecesse alguma coisa comigo. E, devido à minha teimosia, o professor vinha para cima de mim exigindo até um pouco a mais para ver se eu desistia. Mas eu nunca desisti. Que bacana. E ainda bem que você nunca desistiu, né, Fê? Ainda bem. Conta para a gente como que isso se estendeu no seu trabalho, na sua adolescência, no seu primeiro trabalho, enfim, até hoje. Isso se estendeu da seguinte forma. Sempre me colocaram barreiras, principalmente no trabalho. Falavam, você não vai conseguir entregar um relatório no prazo. Eu falei, não, eu vou conseguir. Nem que eu saia daqui meia-noite, mas eu vou te entregar hoje. Quando a gente é deficiente, é o que eu costumo falar para qualquer um. A gente se exige 3 vezes mais do que uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. Porque nós somos cobrados por nós, em primeiro lugar. E a nossa cobrança já é muito pesada. E a gente é cobrado de fora. Porque o pessoal olha, um deficiente não é capaz. Um deficiente não pode. Mas o deficiente pode. O deficiente é capaz. E o deficiente faz melhor até de quem não tem deficiência, porque ele vai dar o sangue ali, literalmente. Hoje você acredita nisso, mas e antes, como é que era? Quando eu sofri bullying na empresa, a gente ficou bem chateada. Eu fiquei bem chateada, né? Extremamente chateada, porque quando você entra em uma empresa, tem muita gente que desacredita de você. Que olha, fala assim, mas ela é deficiente. Eu falava, mas tá, beleza, não desmerecendo, mas meu intelecto é normal. O meu intelecto não tá minha deficiência não está interferindo no meu intelecto. Por mais que a pessoa também tenha deficiência intelectual, ainda tem trabalho adequado para aquela pessoa. Eu já trabalhei em empresas multinacionais, assim, de renome, que me botou para cortar papel, que eu achei um absurdo. E você é uma pessoa formada, o que você diz sobre isso? O que você acha de cortar um papel, ficar ali horas e horas cortando papel? Quer dizer, não adianta, né? O fato de você ter uma faculdade, uma formação, ter condições aí de executar um trabalho de acordo com o seu nível, né, de conhecimento, é medido pela deficiência física que você tem. Então, como você está fazendo um trabalho, preenchendo a cota do deficiente, então você tem que ser tratada como se fosse um deficiente mental, é isso? Exatamente. Muitas empresas colocam a lei de cotas, falam que tem inclusão social, que tem inclusão para
PNE, né? Para mim, PNE é portador de necessidades especiais. O PNE, para mim, não dignifica a pessoa. Se não tivesse a cota hoje, quantos PNEs você veria empregado hoje em dia? Praticamente nenhum. Se com a cota eles não conseguem preencher e ainda ficam rotulando, imagina sem a cota. Então, para um PNE estar ali dentro, tem que ter muita garra, tem que ter muita personalidade para aguentar ser desmerecido, rebaixado, e para subir de cargo ainda tem que fazer o trabalho 3, 4, 5 vezes melhor do que qualquer outra pessoa na mesma função. Você fez terapia de criança, algum tipo de acompanhamento para poder lidar melhor com bullying? Infelizmente, quando eu era criança, eu não fiz nenhum tipo de terapia. Eu sofri com depressão desde muito cedo. Só que, na época, a depressão era vista como frescura ou doença de rico, né? Então, meus pais falaram, isso aí, depressão é frescura. Só se tocaram que era sério, que eu tinha um problema, depois que o bullying se agravou de tal forma, bullying, relacionamento, diversas outras coisas, vira um caldeirão, né? E eu tentei suicídio pela primeira vez. Aí foi que meus pais falaram assim, não, está acontecendo algum problema muito sério, ela tentou suicídio, foi sério, quase morreu mesmo, então tem alguma coisa errada. Aí foi que começou o meu tratamento, a primeira vez. Você teve quantas tentativas de suicídio? 4 tentativas de suicídio. Fora a tentativa de suicídio, você também acaba tendo um pouco essa coisa de se mutilar, é isso? Eu tenho também essa coisa de me mutilar, de você pegar e sair, pegar a sua unha, sair se rasgando, cortar braço, é terrível. Agora tá mais controlado, mas recentemente foi bem complicado. Isso você percebeu que veio na fase adulta ou já de criança você fazia isso? Não, veio na fase adulta. Veio muito recente, me mutilar veio muito recente, né? Eu trabalhei numa grande empresa há pouco tempo atrás e eu estava estabilizada, eu sofri muita pressão lá. E eu acabei desenvolvendo síndrome do pânico, que eu não tinha até então. Com tudo isso, eu não tinha síndrome do pânico. E eu começava a entrar em desespero e eu comecei a partir daí eu comecei a me mutilar de uma forma bem mais grave. Fernanda, o que você acha mais difícil? Lidar com a pressão do outro ou com a sua pressão? Eu acho que lidar com a minha pressão, porque a gente acaba se pressionando muito mais em função dos outros, né? Porque você acaba colocando, por mais que você você sabe que você é capaz, você sabe que você pode, você sabe que você consegue, sempre você vai estar se cobrando muito mais. É difícil você aprender que você é o seu pior inimigo. Hoje você não está trabalhando, é isso? Não, hoje eu não estou trabalhando. Você está tendo dificuldades para encontrar um trabalho? Isso você sente que é em função da crise que nós estamos vivendo? Acredito que tenha isso também, mas alguma coisa voltada também por essa questão da deficiência? Como é que você vê hoje essa dificuldade? Eu acho que é um pouquinho dos dois. Um pouquinho tanto da crise, né? Porque a crise ela pegou tudo, apesar que a crise está melhorando um pouco, mas a questão do deficiente também, ela, por mais que você tenha que preencher e você paga multa por isso, tá difícil também.
Na verdade, é um trabalho diário para você, então, né? Todos os dias, tentar ficar bem e lidar com os problemas conforme eles vão vindo. É isso? Exatamente. Exatamente. Essa questão da tentativa de suicídio, hoje, para você, está mais calmo, mais tranquilo? Não, hoje eu não penso mais em tentar suicídio, né, porque não vai adiantar. Então, não tentem, não recomendo. Saiam dessa, é furada, tá? Porque eu fiquei internada e a gente até brincava, não adianta tentar, você vai parar aqui de qualquer jeito. Então, não adianta, né? Eu vi, você aprende na carne quando você acaba se internando em um hospital. Não é fácil, né? É muito difícil. E você acaba vendo que você pode tentar de qualquer jeito. Se não assora, não adianta. Você só vai sofrer. Então, não tentem. Sem dúvida, essa é uma lição, né? Porque realmente eu acho que a gente tem outros caminhos para buscar, né? E isso que você falou é muito importante. Quer dizer, você colocou que a sua exigência é muito maior, né? Então, olha aí a importância, inclusive, desse trabalho de autoconhecimento, né? E de entender que você vai fazer aquilo que é possível, independente de estar satisfazendo o outro, né? Porque senão fica realmente muito difícil. Hoje você sente no ambiente corporativo, você sente também esse isolamento das pessoas em relação a você, seja para te convidar para almoçar, para tomar um café, como é que é? Em algumas empresas que eu trabalhei, sim. Eu ia almoçar sozinha, porque ninguém queria almoçar comigo. E isso é muito ruim. E você ia sozinha, então? Eu ia sozinha. De vez em quando eu era sarcástica e me enfiava no meio da galera. E aí, o que você sentia da parte deles? Eu sentia que eles eram obrigados a me engolir. Não tinha um pouco do seu lado também? Será que com tantos anos de bullying, de repente, não vinha algo de você também? Um preconceito no sentido de já olhá-los com esse olhar de quem estavam te rejeitando? Enfim, existe isso, essa possibilidade? Creio que sim, porque quando você é deficiente e você sofre tanto bullying, o que acontece? Você cria muros ao seu redor. E são muros, às vezes, que são indestrutíveis. Você não deixa as pessoas chegar perto de você. Então, para quebrar essa sua barreira, é difícil. Então, sim, eu posso dizer que havia um pouco de culpa minha também. Mas, não posso dizer culpa, mas uma defesa minha. Mas também tinha... Eram os dois lados. Não posso colocar a culpa em um lado só, os dois lados. Fernanda, eu acho importante conscientizar os pais, né, de crianças hoje que chegam em casa e falam que não querem voltar para a escola, que sentem dores, que isso é muito comum, independente de terem ou não uma deficiência, né? Mas a própria questão de sentirem que na escola existe algo que não está bom. E os pais, muitas vezes, não se dão conta, acham que é frescura da criança, não procuram investigar para ver se está acontecendo alguma coisa. O que você diria, como alguém que passou por isso, né, que foi criança e teve que, em alguns momentos, falar para os seus pais? Não sei se você chegou a comentar, mas o que você diria para eles para prestarem mais atenção nisso? Eu não, como era muito dolorido, eu não falava com os meus pais. Meus pais, eles tiveram uma educação muito rígida, então eles eram muito fechados, então não dava para falar. Mas
o que eu passo para vocês, pais, hoje, seus filhos são de responsabilidade de vocês e eles dão sinais. Eles dão sinais. Se ele fala que não quer ir para a escola, por mais que pareça ser uma preguiça, algo do gênero, dá uma investigada. Às vezes não é a preguiça que você está imaginando. Olha, presta atenção aos sinais. Porque quem sofre bullying não vai falar. Não fala. É uma dor muito intrínseca, não fala. E até porque, às vezes, a criança fica com aquilo na cabeça. Se eu falar para os meus pais, é porque eu sou fraco. Então, não vai investigar qualquer coisa. Né? E se precisar corrigir qualquer coisa na escola, se precisar fazer denúncia, se precisar falar com o pai de amiguinho, fala. Mas não deixa para depois. Na verdade, não é nem no intuito de tirar a criança da escola. Eu acho que esse não pode acontecer, né? Pode ser necessário, mas, na verdade, não é porque a criança diz não quero ir para a escola que os pais têm que olhar e falar não, vamos tirar. Mas ajudar essa criança a lidar com essa situação, porque não é só na escola, mas no dia a dia, né? É no ponto de ônibus, é no trabalho, é com o sexo oposto, entre amigos. Então, de qualquer maneira, esse indivíduo ele precisa aprender a lidar com isso de uma forma que o bullying não mexa dessa maneira, né, que ele saiba falar, saiba denunciar de alguma forma, sem se prejudicar, porque isso acontece, né? Porque às vezes a criança tem receio de contar para os pais, e aí os pais vão falar com a direção da escola, e aí a direção vai brigar com os amigos, que na verdade não são amigos, né? E estes vão novamente bater ou xingar essa criança. Então, fica um círculo vicioso. Mas é impossível viver dessa maneira também. Então, é importante que se faça alguma coisa que se fortaleça essa criança, né? Sim, exatamente. Eu acho que há maneiras. Tirar a criança da escola não vai resolver nada, porque ela vai para outra, vai ter bullying, vai ter outra, vai ter bullying. Então, tem que ensinar ela a lidar com isso e não só com isso. Às vezes, você conversando com a direção, mas não para repreender, mas para pegar sugerir até um plano, alguma coisa diferente, ou até indicar vídeos, qualquer coisa. Olha, para você aprender empatia, colocar no lugar do seu amiguinho, né? Para você entender. Tem planos de estudos aí que dá para ensinar, né? Então, que dá para ensinar a pessoa a se colocar no lugar do próximo. Porque é muito fácil você apontar o dedo e pegar e crucificar aquela criança. Agora, imagina você ser crucificado. Então, eu acho que falta ensinar isso aí. Eu acho que em todas as escolas tem que ter algum plano de ação para poder ensinar que bullying não é legal. Na verdade, você está falando também do que a gente chama de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? E, a partir daí, saber lidar com as suas condutas, atitudes, de uma forma ética, né? Muitos pais, muitas pessoas dizem assim, eu não quero ter filhos para esse mundo, para colocar nesse mundo ruim. Mas a ideia é o inverso, né? É ter filhos e cuidar desses filhos, criar esses filhos para que eles desenvolvam um mundo melhor, para que façam do mundo um mundo melhor. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que colocar em prática. Não é, Fernanda? Eu concordo plenamente. Eu acho que quando você cria uma criança melhor, faz toda uma diferença. Quando você cria a criança com valores, faz uma diferença. Vai ser aquela criança que é um pouco mais amorosa, aquela criança que vai ajudar, que vai ter um olhar
diverso, que vai olhar aquela criança que tem uma deficiência e vai ajudar. Eu já vi tantos casos bons aí, bonitos, de criança que não tem deficiência nenhuma, que ajudou justamente aquela que ninguém quer ficar perto. Isso que é importante também, né? Falar não só das pessoas, das crianças ou adultos que não são bacanas aí, né? Mas destes outros que fazem tanto, né? Pessoas bondosas, espiritualizadas e que estão aí para ajudar todo mundo. Isso é muito importante. Fernanda, eu ficaria aqui o dia todo com você falando. Tenho vontade de trazê-la novamente com outros assuntos e tenho certeza que vai ser muito bacana como esse. Agradeço que, de certa forma, né, você, além de estar se expondo, você também está trazendo aí uma informação bacana, um conhecimento, uma ajuda, um apoio para todo mundo, para pais, para pessoas que hoje passam por problemas parecidos. Então, muito obrigada mesmo, que volte outras vezes. E, pessoal, espero que, de alguma forma, vocês reflitam sobre essas coisas. Tenho certeza que cada um imagina que pode lembrar de algum momento da sua infância, adolescência, e até hoje, nesse momento atual, o que passa? Quantos de nós, né, já fomos rejeitados, excluídos de trabalhos de escola, de passeios, de qualquer coisa? É uma dica para cada um de vocês e para nós também, não é? Por favor, participem, compartilhem, estejam presentes com a gente e, mais uma vez, nos encontramos daqui a 15 dias, tá bom? Obrigada, boa noite, um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo espaço e lembre-se, você que tem depressão, você não está só. É isso aí. Até lá, pessoal. E a você que está nos acompanhando no programa Olhar Humano, bom, você viu aí esses dois temas incríveis para você que está aí com a gente agora no programa Olhar Humano. Veja só, o primeiro tema, doutor Nelson, trazendo sobre a entrevista. O que eu acho interessante, doutor Nelson, para a gente começar aqui o nosso debate para finalizar o programa, é o seguinte, o ator ele tem que fazer aquela questão da imersão, né? E principalmente quando ele vai interpretar uma história real, e aí é que está. Eu acho que teve que conhecer a fundo, né, o paciente, por exemplo, o seu paciente, teve que conhecer a fundo, teve uma verdadeira imersão para poder formar a personagem. Que coisa incrível, né? É verdade. E vocês puderam observar que, para ele, a conversa decisiva para fazer a interpretação da personagem foi uma conversa que ele teve com o André meia hora antes. Ele já estava todo um planejamento dentro dele. Mas que essa conversa foi fundamental. E para ele foi interessante porque ele nem sabia que o André... Na verdade, ele e o André e o grupo, a banda, eles já são amigos há mais de 20 anos, né? Então, só que como eles ficaram um tempo afastados, ele nem sabia que o André tinha passado por isso. Então, para ele foi interessante interpretar dessa forma, que também foi um desafio para ele. Quer dizer, como que meu amigo passou por isso e eu tenho que interpretar isso, né? Então, ele fez um trabalho interessante. Ele contou muita curiosidade que também vai vir na segunda etapa, daqui a 15 dias, onde eu achei interessante ele ter falado, porque você assistir o clipe é uma coisa, você passar 24 horas praticamente gravando é outra. É verdade. Então, começou na noite de um dia, terminou na manhã do dia seguinte. Acho que foram 12, 13 horas de gravação, não 24, desculpa. Mas foi cansativo, né? Foi cansativo. Mas ele se sentiu extremamente grato por ele ter sido convidado. E eu falei para ele, né? Eu conversei com ele, falei, você fez um trabalho excepcional, porque
um ator experiente como ele, né? Aliás, ele completou o aniversário, ele fez aniversário ontem, até eu falei isso, né, na gravação, ele fez 42 anos, foi pessoa nova, e ele fez um trabalho excepcional, né? Você encenar uma pessoa com uma ideia depressiva e uma ideia suicida, meu Deus, não teve nem ideia de como é que faz isso. Então foi bem legal, e vocês puderam perceber como ele foi autêntico e bem realista nas cenas. E eu tenho certeza que o público se identificou com as cenas que viram no clipe, ou quem não viu vai ver, porque eu acho que aí é importante ver também. E com certeza muito do que ele encenou, muita gente já viveu ou ainda está vivendo. Então eu acho que o objetivo foi de, não só através da música, mas através da arte, da encenação, mostrar o impacto desse quadro tão terrível que é a depressão hoje em dia. Não, mas dá para ver mesmo. Quem já assistiu o clipe, eu já vi o clipe, realmente o clipe passa, ele consegue realmente passar a emoção, ele consegue realmente passar o que a pessoa pode estar sentindo em determinado momento, como é o caso do clipe. E é incrível o trabalho, né? Você interpretar outra pessoa. Olha, é algo que só você que está assistindo o programa, depois do programa, dá uma procurada no YouTube, você vai encontrar. A gente vai exibir algumas imagens, a gente exibe algumas imagens durante essa conversa aqui, mas é algo incrível, é algo bonito de se ver, um trabalho, uma arte incrível de se observar e que realmente chama bem a atenção do público. Às vezes, doutor Nelson, existem atores aí que chegam a tal ponto de se envolver com uma personagem que chega a confundir na realidade com ficção, né? Existe muito isso, né? É um cuidado muito grande que tem que ter. Haja vista personagens de cinema mesmo, que a gente sabe que tem histórias que interpretaram, se mataram. Isso. Por conta da intensidade do personagem, e o que mais está em alta hoje é o filme do Coringa, né? Que o ator teve que passar por uma transformação gigantesca para encenar um personagem muito forte. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Mas é um trabalho profissional, assim, de primeira qualidade. Eu tenho certeza que muita gente se identificou, e quem vai assistir o clipe ainda pela primeira vez pode ter certeza que vai mexer com elas também. Realmente. Doutora Simone, eu tenho uma pergunta em relação a essa questão do bullying, no caso da nossa entrevistada de hoje. É um caso que é interessante que antes não se falava nisso, né? No caso dela, a gente pode até dizer que seja um bullying profissional, na área profissional. Mas como uma pessoa que pode estar... Eu queria analisar por esse lado. Uma pessoa que pode estar passando por isso no seu ambiente de trabalho, na empresa, sei lá, pública ou privada, não sei. Porque, como disse, tem as cotas de empresa pública também, de concursos públicos, que possam estar passando por uma situação como essa. Como ela pode enfrentar esse desafio? Como ela pode lidar com essa realidade? Na verdade, sim, é muito importante que a empresa esteja muito alinhada a partir do momento que ela abre esse espaço, essas vagas, né, para as pessoas, que elas tenham profissionais que possam ajudar lá dentro, inclusive intervindo, procurando, na verdade, que seja possível fazer uma análise de todo esse contexto, né? Porque muitas vezes é sutil, né? E aí a empresa acaba sem saber também como que é isso, né? Porque é um horário de almoço que não se convida a pessoa para ir junto, é uma festa, um jantar, então como que leva isso para a empresa? Fica tudo muito complicado. Agora, por parte, por exemplo, do empregador, né, que é de olhar para o profissional, entendendo que, apesar da dificuldade dele, ele é capaz de fazer muito mais do que aquele simples trabalho, né, como cortar o papel que ela coloca na entrevista, né? A Fernanda, ela fala muito isso, a necessidade dela de poder atuar na profissão dela e não receber esse espaço, essa confiança para poder trabalhar, né? E assim como o Nelson falou, a Fernanda também tentou o suicídio
por 4 vezes, ela acaba se automutilando em algumas situações de nervoso, e ela atualmente está, inclusive, desempregada, porque ela não consegue lidar com essa situação. É um processo, assim, que há momentos em que ela melhora, há momentos que existe uma piora, ela já foi internada. Então, sabe, isso vem de um processo, na verdade, de infância e que se agrava na fase adulta, tá? Então, eu acho que o bullying a gente tem que olhar como um todo, né? E falamos sobre isso durante a entrevista, que os pais fiquem de olho quando os seus filhos trazem, de alguma forma, né, um discurso, uma dor física, algo que possa ser um sinal de um bullying, que eles não fechem os olhos, que as pessoas ao redor possam, mesmo enquanto profissional, né, que possam entender que o diferente, né, ele tem muito para oferecer, que não existe essa coisa de que porque é negro ou porque é deficiente mental, deficiente físico, é judeu, seja lá o que for, ele não pode participar como qualquer outra pessoa. Então, a gente está vivendo muito hoje essa crise, né? E a Fernanda está aí para contar para a gente muito sobre esse impacto, o tanto que isso mexeu com ela, né? O quanto que faltou inicialmente um cuidado maior aí das pessoas, seja a família ajudou, mas o quanto faltou na escola e nas empresas. Mas, basicamente, é isso. Acho que é um trabalho aí em conjunto, né? Todos juntos contra o bullying. É verdade, é até tema de campanha isso aí, realmente, porque não existe, como é que pode? E, às vezes, aquela questão de duvidar da capacidade, né? Pela deficiência, a capacidade de uma pessoa, por exemplo, numa empresa, vai muito do que ela tem de conhecimento e não do seu aspecto físico, né? Sim. Isso, e o aspecto físico, dependendo do cargo, lógico, é o de menos. Às vezes uma pessoa tem uma capacidade muito superior, né? E realmente é um debate bem interessante, é um tema bem interessante também a se colocar aqui para você que está nos acompanhando aí no programa Olhar Humano. Bom, daqui a 15 dias estamos juntos novamente aqui pela Rede Creative de Comunicação, Creative TV São Paulo, Creative TV Brasil, sites parceiros, canal do YouTube Dr. Nelson, doutora Simone também. E, doutora Simone, nos encontramos daqui a 15 dias? Isso, com certeza. Estaremos aí com novos temas. Será um prazer. Um abraço, um beijo para todos e ótima semana. Doutor Nelson, abraço e até o próximo programa. Obrigado a todos. E agora entrando em dezembro, né? Já estaremos aí também, já às vésperas do Natal. Estamos sobrevivendo a 2019. Graças a Deus. E vamos trazer os temas também para dezembro, para a gente fechar o ano com chave de ouro. Grande abraço a todos. E a você que nos acompanha agora pela Creative TV Brasil, pela Creative TV São Paulo, nos agradecemos muito o seu carinho, agradecemos muito a sua companhia. Ficamos por aqui, daqui a 15 dias tem muito mais para você. Não esquece, compartilhe esse programa e reveja quantas vezes quiser. A todos um forte abraço e até daqui a 15 dias.